Abrindo o Jogo. E esse nome do podcast cai como uma luva no convidado de hoje, porque com ele é sempre jogo aberto, é sempre abrindo o jogo. Eu vou falar o apelido de infância dele, Cacau. Aí você não vai lembrar, você que não é da nossa época não vai saber de quem eu estou falando. Mas se eu disser que está aqui comigo para poder bater um papo Johnny Cláudio Fernandes, aí provavelmente muita gente vai se recordar, principalmente da última campanha aqui em Caratinga para a prefeitura. Mas antes de falar de política, a gente vai falar, obviamente, da trajetória desse cara, que é uma referência para muita gente, não só da geração dele, mas para as novas gerações também. Uma referência de liderança, de perseverança e principalmente uma referência de pessoas que sabem cuidar do social. Johnny Cláudio Fernandes, meu convidado de hoje, e é uma das poucas pessoas que eu posso chamar de amigo de 45 anos, talvez, para trás. Johnny, obrigado pela presença, cara. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Rogério, e para mim, assim, recusar um convite seu é impossível, né? Obrigado. Eu fico muito feliz de poder estar aqui presente com você e de ver o seu sucesso. Isso, Obrigado. para mim, enaltece também a nossa infância, enaltece a nossa história, ver um amigo como você trilhando um caminho tão bonito. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, vamos abrir o jogo. É isso aí, tem um papo, abrir um jogo. Quando eu te convidei, eu já sabia que a gente iria bater um papo e abrindo o jogo realmente. Johnny, vamos começar então lá atrás, cara. Vamos começar então lá atrás, quando a gente se conheceu lá na Rua da Piedade, início dos anos 80, né? Lá se vão mais de 40 anos de uma amizade de criança. E a gente não tinha a menor ideia de que estaria aqui hoje, né? Senhores de barba branca, você com cabelo, eu sem, mas ambos com netos, com É. família consolidada, com carreiras, cada um aí seguindo o seu caminho. Como que foi a chegada do Johnny, a construção do Johnny no comércio para começar? Porque cada um foi para uma área, seu irmão, um dos maiores advogados do Brasil, né, o doutor Jean, né? Você tem outro irmão também, o O Júnior, Juninho, que também né? seguiu a área dele também com muito sucesso, É. né? Filho, filha, né? Mas o Johnny, como que foi o Johnny escolher o comércio para trabalhar? Foi por acaso? Foi imposição do seu português e da dona Catarina? Como é que foi? Então, Rogério, é muito interessante isso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que muitas das vezes a gente não para para agradecer aquilo que a gente pediu e hoje já conquistou e nem lembra que pediu, né? E a gente, Verdade. e eu lembro na minha infância que eu pedia para Deus, né, família, pedia para Deus um bom emprego, pedia para Deus uma boa casa, pedia para Deus eh, estar bem na sociedade em si. E hoje a gente conquistou, graças a Deus, tudo isso, então é um fruto de agradecimento. O comércio vem na minha vida muitas das vezes, como até na sua, vendendo aquele salgadinho da Vendendo dona pastel. Rita, o Isso. pastelzinho da tia Rita, ia vendendo ali na rua. A gente pegava no fundo de casa aquele pé de manga ali na Rua dos Operários e pegava aquelas mangas e ia para a esquina da onde a padaria napolitana, a Rua Lamartine Isso. ali, para vender manga, vender ferro velho. Então, assim, e a gente foi entusiasmando pelo comércio, né? Fui gerente muito novo, fui gerente com 16 anos do antigo Manão Móveis na Me lembro cidade, disso. Manão Móveis, trabalhei na Mimolá Benzão do Sogés, da Transmobília. Então, assim, me enveredei pelo caminho do comércio e muito gratificante. Hoje faço 30 anos de. Esse ano completo, eu abri minha loja em 1995, aos 31 anos, né, de comércio, Comércio. de comércio. Então, assim, muitos amigos. O comércio te possibilita isso. Você fazer mais amizade, você conhecer muita gente, você bater muito papo. Então foi assim, foi essa história de chegar no comércio através da necessidade. Muitas das vezes também porque o pai da gente não podia dar tudo pra gente. Embora o seu pai, É, eu acabei de falar com você em off é, aqui, é um dos homens que são mais apaixonados pelos filhos que eu conheço, né? é, Poucas pessoas defendem tanto as crias como o gesto português. português é fenomenal. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Ele sempre foi, né? Ele é Um orgulho fenomenal, dos um filhos orgulho, né? impressionante. E orgulho nosso também como filho para ele, Imagino, né? claro.
de ter um pai como ele. Então, assim, a gente não tinha de tudo. Então, meu pai dando a mesadinha, é aquela mesada que a gente comprava balinha de amendoim, O joguinho de o botão, aquela joguinho de coisa toda. botão, né? Fazia na caixinha de retrós Isso. para botar os times de futebol. Eu tenho até hoje. Aí você vê. Então a gente fazia aqueles campeonatos, mas a gente tinha que comprar aquilo. E para isso você precisava arrumar dinheiro. Então você vendia uma coisa aqui, vendia outra. Então o comércio surgiu assim na minha vida. E apaixonado, né? Me apaixonei pelo comércio, e o que eu sei fazer hoje, né? Graças a Deus. Então, e a gente tem vivido assim. Bacana, Johnny. O comércio entrou na sua vida, sim. Mas a religiosidade, a gente sabe que você também é de uma família religiosa, é de uma geração religiosa. O Johnny, muita gente não sabe, a liderança que o Johnny exerce hoje na política, ela não nasceu na política, não. É uma liderança que eu posso afirmar, começou lá nos grupos de jovens, né, quando ele tomava a palavra e liderava os grupos de jovens, ainda sendo talvez um dos mais jovens daquele grupo, né? E depois de entrar no comércio veio então, Johnny, a questão social, né? Sim. Que foi a Casa de Amparo. Como é que veio a ideia da Casa de Amparo? O que te tocou para criar a Casa de Amparo, irmão de rua? Você vai recordar, o Rogério, que a gente, participando dos grupos de adolescente, Sim. aqui no bairro Na Esplanada, o Jube, VAC, o a VAC. JUB, eu fui o presidente mais novo da JUB. Eu vi um recorte de jornal naquela época em que nós fazíamos uma campanha para um cadeirante. Eu e José Alves, eu era o Sim. presidente da JUB, fazíamos uma campanha para um cadeirante. Para conquistar uma cadeira nova, eu Sim. não lembro que era o motivo, mas a gente já estava engajado naquelas obras sociais. E eu recordo primeiro, até num livro, no meu livro Encontros, que eu escrevi, eu conto essa história do primeiro irmão que eu acolhi em situação de rua. Ele estava voltando de uma cidade, ele foi para apanha para o corte da cana, aí chegou lá, foi escravizado praticamente, acontecia O que muito isso. infelizmente é muito comum até hoje em E dia, ele lamentavelmente. teve que fugir, pegou tuberculose no caminho, aquela coisa toda. E aí chegou aqui em Caratinga, a gente foi cuidar dele. Não tinha, nem imaginava que em questão de casa de amparo. Fomos cuidar dele, ele veio no pessoal da Júlia, a gente cuidou dele e ele seguiu viagem. Mas aquilo ficou no meu coração. E aquilo mexeu comigo. E aí a Casa de Amparo ela foi surgir em 1999, foi surgir o grupo, a fundação, a inspiração da fundação da Comunidade Leigo Monte Carmelo, que é a comunidade, hoje uma comunidade que completa 27 anos, né, que mantém as obras sociais. Aí nós também fazendo pastorais de rua, que é aquela sopa na rua, não tínhamos casa, Que não foi tinha uma nada. outra iniciativa muito bacana, né? Isso, aí eu lembro que somos o pioneiro na cidade, né, junto com o Natan, né? Então, Natan tinha ido para Toca de Assis, que é uma outra instituição, voltou a Caratinga e falava da pastoral, e nós fomos fazer com ele. Então, é, aí um frei, né, na época, não veio o caso o nome agora, me chamou lá na igreja porque tinha um morador de rua deitado na porta da igreja. Já que vocês cuidam de pobre, arruma um lugar para esse cara ficar. Aquilo, fiquei muito nervoso, porque cheio de quarto no convento, cheio de não sei o quê, por que ele não arrumava ele? Mas eu já sabia que era a voz de Deus. Era Deus usando dele de uma para te maneira tocar, para ríspida construir algo muito para maior. construir algo maior. Foi quando a gente realmente decidiu fundar a Casa de Amparo. Então nasceu desse desejo, né, de acolher, de dar essa assistência. Porque, assim, quando a pessoa entra para a política, né, e a gente ouve tantas coisas, e eu imagino que a família do político sofra muito Sim, por conta de muitas inverdades que se ouve, que se fala, uma das críticas que se fazia ao Johnny era que ele utilizava do trabalho social para ter entrado na política. E quando, na verdade, quem conhece o Johnny sabe perfeitamente que foi exatamente o contrário. Ele entrou na política, ele já tinha um trabalho social muito consolidado quando ele entrou na política. Então, ele não começou um trabalho social visando a política. E aí, quem está falando é alguém que conhece o Johnny há 45 anos, né? Eu não conheci o Johnny ontem. Então, assim, eu já conhecia esse trabalho dele. Então, quando ele entrou na política, ele já tinha um trabalho social
há muito tempo, né? É diferente do que a gente vê muito hoje em dia. A pessoa começa um trabalho social E outro ano já tá. visando, já querendo ser candidato a vereador no ano seguinte. É, Então, isso acontece muito. sim. Então, quando se falava isso é do Johnny, eu não podia sair respondendo para todo mundo, claro que não, mas não é verdade. Não é assim, eu conheço há muito tempo, né? Então, quando você ouvia esse tipo de crítica, Johnny, talvez você, mais maduro, Sim. até sabia assimilar. Mas como que era em casa, sua esposa, filho, sua mãe, seu pai ouvindo esse tipo de crítica que a gente sabe que não corresponde à verdade? Rogério, plante o bem, você vai colher o bem. Você planta amor, você colhe amor. E foi assim comigo. A política entrou na minha vida 17 anos depois da fundação da Cajampar. Não foi 17 dias, não foi 1 ano e 7 meses, foi 17 anos. Foi em 2016 que eh, não, eu não posso nem dizer que eu já contei isso em outros podcasts, em outros lugares, porque eu decidi, porque eu não tomei a decisão de entrar na política também. Quando a gente viu uma encíclica do Papa, ele dizia que o leigo precisava se envolver na vida pública. Eu sou o fundador da minha comunidade, tenho 53 filhos, cuidamos hoje de 300 moradores de rua por mês, 100 famílias carentes, tem vários projetos na cidade, totalmente independente de recurso público. Nós não temos recurso público. E aí, quando eu tomei a decisão de lançar alguém, eu ia lançar alguém da minha comunidade, eu fui até o padre, o Frei Everaldo. E aí Frei Everaldo falou, vamos rezar. Aí eu falei, vamos, voltei para casa com aquela decisão de lançar alguém. Quando ele me chamou lá na outra semana, ele falou assim, Ou alguém está escolhido já. olha, você tem, a ideia sua é maravilhosa, por quê? Nossa comunidade chama Comunidade de Leigo Monte Carmelo, e nós estamos envolvidos em todos os setores. Eu tenho filhos que tocam em banda secular, jogam futebol, tá na arte, tá em tudo quanto é o setor da comunidade, e não estava na política. Só faltava política. Aí foi quando ele falou assim: John, eu achei interessante, mas eu entendo que o pastor tem que ir primeiro do que a ovelha. Aí quando ele falou, o que você quer dizer? Eu falei, não, você tem que ir primeiro. Você tem que ser o candidato. E aquilo, falei, não, não vou, não vou, não vou. E até que num momento que tomamos a decisão eu escolhi um dos partidos mais difíceis na época, era o PMDB. Sim, o Partido partido de cacique, só né? de Só de cacique. cacique, Não é. tinha como. Eu fui o segundo mais votado da cidade de Caratinga, da cidade. Quando entrava a zona urbana, eu caía para terceiro ou quarto. Mas da cidade eu fui o segundo. Então, assim, foi uma decisão muito, muito difícil de tomar. Tomei e falei no meu coração que eu encarava ela como uma missão naquele momento religiosa. E foi o que eu fiz. Tanto que uma das decisões que eu mais tomei na época que eu fiz foi não, durante o tempo que tivesse na vida pública, eu não receberia recursos públicos, seja estadual, federal, municipal. Isso da Casa de Da Amparo. Casa de Amparo não receberia. Foi um trato que eu fiz lá. Enquanto eu estivesse na vida pública, eu não misturaria a entidade com a vida pública. Ou seja, eu teria condição de chegar num deputado, igual várias vezes a deputada, por exemplo, Ana Paula, mandou uma emenda para a Casa de Amparo, eu falei que não receberia, que ela destinasse à PAI. Então, todas as emendas que eram destinadas para mim, eu destinava para outro lugar. Então, eu não aceitei nada nesse Que é momento. muito o inverso que a gente vê hoje, né? Tem É, pessoas que criam a associação exatamente vai- com esse objetivo, é, com esse fim, com para esse fim. receber, para E eu receber. não aceitei, graças a Deus por isso, e tenho orgulho em poder dizer de ter entrado de cabeça erguida, de ter saído de cabeça erguida. Entrei pela porta da frente, saí pela mesma porta que entrei. Pois é, mas quando você tomou essa decisão, é, ouvindo o padre, ouvindo as suas orações, né? Mas quando você chegou em casa com a notícia e contou para a Poliana, que eu vou me recusar a chamar de Dona Poliana, que ela é muito mais nova do que eu, é, Vovó Poliana, vovó Poliana. Quando você chegou em casa e contou para a vovó Poliana, ó, vou entrar para a política. Imagine que o português deve ter falado, tô junto, na na hora. hora. Isso, Na hora. isso aí eu sei que falou na hora. Talvez a Dona Catarina Não, não vai não, meu filho. Mãe é aquele negócio, quero sim, proteger você de sim, ataques e tudo mais. Seu pai, não, vai pro pau. sim. A vovó Poliana, como é que foi a reação dela? Todas as decisões que eu tomo na minha vida, primeiro ela vai ao coração, ao de Deus, eu peço em oração a Deus para que possa ser feito, e depois a minha família. Eu casei,
para constituir uma família e ela tem que ter a minha satisfação, né, daquilo que eu vou fazer. Então foi a primeira que eu conversei, foi a Poliana, minha esposa. E eu falei com ela que seria um momento difícil, porque eu estava saindo de um lugar que eu era muito amado, porque realmente a gente é muito amado dentro das obras sociais, pelas pessoas, por todo Existe mundo. uma gratidão muito grande, E a né, de quem é gente é ajudado. muito amado, e quando você entra na vida pública, você começa a ser odiado quando você não tem os mesmos pensamentos, ou quando você quer manter aquilo que você acredita que é verdade, certo, e você mantém. Então você acaba, entre aspas, sendo odiado por um e admirado por outros, né? Então, assim, a Poliana, na hora, entendeu? Vamos junto, vamos para frente. Foi 8 anos. Parceira, né? Foi 8 anos de muita luta, muita luta. Foi 8 anos, assim, de muita experiência. Mas terminei, assim, os 2 mandatos, né? Como o vereador que mais apresentou requerimento na história de Caratinga, como o que mais apresentou dentro daqueles mandatos mais projetos. Então, assim, cumpriu a função rigorosa. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu gosto de falar isso, dizem que político não trabalha. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, não teve um dia do meu mandato que o meu gabinete ficasse fechado. Na pandemia, nós trabalhávamos online. Então, eu tenho muito orgulho de poder dizer que todos os dias do meu mandato eu fiz jus ao meu salário. Então vamos lá então falar do primeiro mandato, Johnny, Sim, porque a partir do momento que você entrou na vida pública, vindo de uma experiência de um trabalho social consolidado, já há 17 anos, a Casa de Amparo foi fundada em 1999 e você entrou na vida pública em 2016, certo? certo. Então foram 17 anos depois. Isso. Então aquela história de que o cara entrou porque isso não existe, Não. como a gente já sabia que não existia. Mas você que acreditava nessa história já está sabendo que não é verdade. Qual foi o primeiro impacto que o Johnny teve no ambiente político? A gente ouve muita coisa sobre o ambiente político, a pessoa vai se contaminar, a pessoa vai se corromper, a pessoa. Qual foi o primeiro impacto que o Johnny teve com seus pares no legislativo? De quem você procurou se aproximar por ter, de repente, uma ideia parecida com a sua? Porque, assim, você tinha espírito de liderança, isso nos grupos de jovens, na casa de amparo, na sua família, no futebol, mas na política é diferente. São vários interesses no mesmo ambiente, né? Como é que o Johnny começou a conviver nas primeiras reuniões ali, né? Para não se corromper, para não se contaminar, como a gente acha, a gente que está de fora acha que acontece com todo mundo. Ô, Rogério, foi muito difícil, cara. Eu costumo dizer que talvez foi uma das lutas mais difíceis da minha vida, foi o início do meu mandato, né? Porque eu cheguei num ambiente em que a gente era tratado como um rei. E eu entendia que eu era empregado. Então, a diferença era muito grande entre Cheio de privilégios, né? a diferença era muito grande entre um rei e um empregado, nesse sentido. E eu comecei a ver que o sofrimento do povo, aí eu comecei a entender o que era política. Assim, a gente ouvia muita coisa de política, entrei totalmente cru, não sabia nada, 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 né? Então eu aconselho hoje quem deseja entrar na política, fazer um estudo, procurar saber. Aí quando falava comigo, ó, John, tem um regimento interno, tem uma lei orgânica, eu me debrucei aqui nas madrugadas, lendo aquilo, tentando entender o que podia, o que não podia. Eu via que o regimento interno e que a lei orgânica do município ela precisava ser seguida e não era, né? Eu fui o primeiro, quando eu cheguei, eu já, né, o caso da primeira CPI que não se transformou em pizza na cidade de Caratinga foi a minha, que foi a CPI do material de limpeza, em que eu já diagnostiquei um rombo dentro da Câmara Municipal, então eu fui cuidar da minha casa primeiro, antes de cuidar do Executivo. No mesmo intervalo, eu já descobri uma entrega de uma ração errada, que era comprada uma marca e entregava outra. E ali eu fui ter, aí sim, aí eu mexi na ferida daqueles poderosos. Aí começaram a bater em mim. Aí você começou a apanhar, aí Aí você começou a aprender como é que funciona. Aí começou. Cara, eu lembro como um ativista político foi falar uma coisa lá, e eu entrei para dentro do meu gabinete, eu chorei igual um menino. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu fechei aquela porta daquele gabinete e falei, Senhor, onde o Senhor me colocou?
que eu tô fazendo que aqui, eu né? tô fazendo aqui? Era tão mais Esse, tranquila não, na esse casa de cara amparo. falando de mim, cara, ferindo a minha honra. E ali eu falei, levantei a cabeça naquele dia e falei assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir o mandato. E fui para cima. Eu não aliviei. Eu falo sempre o seguinte: Jesus, no Evangelho, ele fala assim, que a gente precisa dar a outra face. Quando a gente apanha, a gente tem que dar. Isso é um ensinamento de Jesus. Mas ele fez um outro ensinamento que eu acho muito interessante. Quando ele construiu um chicote e expulsou as pessoas do templo, fazia da casa do Senhor uma casa de Na comércio. casa de comércio. E ali eu criei o chicote. Ali eu fui construir o chicote. Então, o meu evangelismo, talvez eu seja a pessoa que menos falou de Deus do meu mandato e o que mais mostrou Deus nas minhas atitudes. O que é algo muito comum hoje em dia, né, Johnny? É, As pessoas usam muito a palavra de Deus, sim, usam muito a Bíblia, usam muito a religião para se para promover se promover. politicamente, né? Sim, sim. E E não tem a atitude é, que deveria mostrar o que exatamente. prega, A né? fala, o discurso, É um, ele não anda em sintonia Tonia. com as atitudes, Sim, né? sim, E isso é muito complicado. Agora, o eleitor do Johnny, sim. aquela pessoa que votou no Johnny, não porque o Johnny pagou uma conta de luz, Sim. ou arrumou um exame para ele, ou pagou uma cachaça, não por isso que eu sei que você não fez. Não. Mas o eleitor do Johnny, como que ele encarou o primeiro mandato do Johnny? Então, quando eu te falei com você, quando você planta amor, você colhe amor. 17 anos antes, eu tinha feito um plantio. Quando aconteceu esse fato, a minha rede social era entupiu de mensagem. O cara tentava apagar e não conseguia apagar. As pessoas falando que botava a mão no fogo, que conhecia, que não sei o que tem. Rogério, foi a coisa mais linda do mundo. Aquilo me deu uma força sobrenatural para mim continuar. E eu fui até o fim. Eu fui até o fim, para você ter uma ideia, para o juiz determinar em determinado período do meu mandato que esse cara botasse a minha foto na capa do jornal dele, me pedindo desculpa e distribuísse na cidade. Eu fui até o fim que acontecesse isso, para que pudesse ser feito. Então, eu vejo essa força, aquela história. Então, assim, mesmo aqueles que não gostavam de mim, entre aspas, não me conheciam, passaram a admirar, porque eu não recuava. Eu não falava que o fulano de tal está fazendo isso ali, e depois que eu vou mostrar. Não, não, se eu soubesse, eu já mostrava. Eu não intimidava ninguém na tribuna. Eu não intimidava falando que eu ia fazer. Não, eu ia lá e mostrava. É isso, isso. Tanto que, graças a Deus, assim, a gente teve um atrito muito grande, revanchismo político, eu, mas o doutor Hélito, mas eu falo o nome dele tranquilo, porque eu não tenho ódio nem raiva nenhuma dele. Inclusive, aonde eu encontro com ele, eu cumprimento tudo, porque ele entendeu que eu estava cumprindo a minha função e que ele deveria cumprir a dele. Então, nesse sentido, eu fiquei tranquilo. Então, se existe algum inimigo na política, é de lá para cá, daqui para lá, Não tem. não tem. É, O eleitor que votou no Johnny, você já falou que esse eleitor foi aquele camarada que te defendeu na rede Sim. social, aquele cara que realmente te conhecia e teve um voto em você, um voto Isso. de Até aqueles confiança. que não votaram, tá, É, Rogério? Porque é. se você fosse somar os comentários, dava Dava mais que o mais meu que o seu voto. voto. Então, Então, assim, isso mostra que foi voto de confiança e principalmente alguém que não votou, mas que passou a confiar sim. depois. Mas e o ambiente dentro do legislativo, na Câmara, e os seus pares? Como que era a convivência com eles? Porque cada um chegou ali por um motivo, cada um chegou ali com uma bandeira, cada um chegou ali com um tipo de eleitor, com um tipo de proposta. Porque é um engano muito grande quando a gente olha para o legislativo, seja aqui na Câmara Municipal de Caratinga, seja na Assembleia Mineira ou no Congresso Nacional, quando você acha que todo mundo ali está lutando pelas mesmas coisas. É mentira. Isso é falácia. A gente sabe que não é, né? Cada um ali está lutando primeiramente pelo seu próprio interesse e depois, se sobrar tempo, por aquele grupo que ele representa. A gente vê isso de uma maneira muito clara no Congresso Nacional. Que você conviveu com aquelas pessoas e chegava aquela pessoa e falava assim: rapaz, você está errado, faz isso não, deixa isso para lá, faz de conta que não viu, fica aí no seu cantinho. Isso acontecia muito com frequência? Com frequência no início. Depois eu acho que eles entenderam quem era o Johnny, que o Johnny o Johnny era um empresário
um fundador de uma comunidade religiosa que não entrou na política para fazer carreira, que não entrou na política por causa do dinheiro. O Johnny, ele é rico com aquilo que ele tem, ele é feliz com aquilo que ele tem. Então, era o primeiro passo que ele tinha que entender isso. A gente é satisfeito com o que tem. E aí eu lembro, como fosse hoje, que eu sempre deixei bem claro para todos eles na reunião. Tem lá na Câmara, tem um plenário e um plenarinho. No início, não sei hoje, tá? Salvaguarda, falo do meu mandato, da minha época, né? No início, toda vez que nos chamava para o plenarinho era para fazer coisa errada. Todas as vezes que nós éramos Chamando convidados, para o plenarinho é porque era, é era, era conchavo, conchavo, era alguma coisa que não era boa para o povo. Então, e eu sempre deixei bem claro, eu não falo nas costas, sim para mim é sim, não para mim é não. Se eu tiver que falar com vocês, eu vou falar aqui dentro. E aí eu lembro de uma vez que eles queriam aumentar o nosso salário, praticamente em plena pandemia. E eu fui muito claro, eu não aceito o meu aumento, vou ter que receber. Vocês podem indicar uma associação para me doar o meu aumento para ela, não precisa ser a minha. Vocês indicam onde vocês querem, eu vou doar, porém eu vou na tribuna e vou falar o nome de um por um que está voltando um aumento em plena pandemia. É legal? É, mas é imoral. Eu não aceito. E eu lembro como fosse isso, caiu, né, uma bomba em cima deles. Até alguns, e entre aí aspas, você passou a ser odiado sim, pelos pares, né? passei a ser odiado por muitos deles. E aí, naquele momento, eu entendi que era eu e eu ali dentro. Então, assim, eu tinha que tomar muito cuidado. Eu tinha que pisar em ovos, porque o plenário, ele é soberano, Rogério. É a maioria. A opinião do Johnny não vai contar se a Não, maioria não concordar acabou. com ela. Então, eu posso ser caçado a qualquer momento por dizer que você é feio. Um exemplo que eu estou dando. Eu, Se todo entre mundo lá aspas, né? se todo mundo lá se juntava assim, vamos caçar o Que Johnny. eu caí, Vamos criar aqui uma que eu situação criei, para. vamos criar uma situação porque o Johnny tem um decoro parlamentar aqui. Então eu tinha que pisar muito em ovos na tribuna, entre aspas, não deixava de falar pela minha imunidade parlamentar, eu falava tudo que eu queria falar, mas por algumas vezes eles tentaram, na própria comissão de ética, eu tenho dois orgulhos muito grandes dentro da Câmara Municipal, que é a fundação da comissão de ética, fui eu que briguei até que ela fosse fundada. Você lembra do Barbudo, o ativista, né? Barbudo, que lutou o tempo todo botando cartaz lá. Quando eu vi aqueles cartazes na época, o que esse cara tá brigando há tanto tempo? Deve ser alguma coisa. Fui atrás e fiz fundar a comissão de ética dentro da Câmara Municipal. E a comissão das mulheres é criação minha também, dentro da Câmara Municipal, que é a comissão que cuida dos direitos das mulheres. Então eu tenho muito orgulho dessas duas criações dentro da Câmara. Então, assim, eu mesmo, da comissão de ética que eu fundei, eu fui jogada nela algumas vezes para ser julgado, entre aspas, Uhum, mas sem fundamento. sem E fundamento. não tinha E como quando passar. não tem fundamento, acaba Não não dando vai em para nada, né? frente, não dá em nada. Agora, Johnny, quando você fala que foi para cima, que realmente colocou o dedo na ferida, isso também era muito em função de algo que talvez você tivesse como diferente de muitos lá, que era o seguinte: vereador não é uma profissão para você, Sim, né? E você acha que hoje em dia muita gente usa a vereança como uma profissão? É algo assim, é algo que eu quero ficar aqui, virou a profissão da pessoa. Porque se o camarada for pensar bem, é um bom salário, sim. né? Não entro naquele time que fala que não trabalha. Eu acho que o vereador que quer trabalhar, trabalha muito, Trabalho sim. muito, trabalho muito. Trabalha muito, Eu sim. É mentira posso falar que não dizer para você que trabalha. trabalho muito. Trabalha muito. Só que não é profissão. Trabalho muito. O camarada, quando chega lá, ele tem que ter uma profissão. Sim, Ou ele é empresário, ou ele é médico, ou ele é sim, dentista, ou ele é gari, sim. ou ele é jornalista, ele é qualquer coisa. Ele não pode chegar lá e ser o quê? Vereador. Vereador não é profissão, né? Não, eu cheguei. Agora, isso também te facilitou o fato de que você não dependia de ser vereador para tocar a sua vida? Ajudou muito. Ajudou muito dois fatos. Uma que eu tinha uma, uma vida já concretizada como empresário da minha loja, né? Há muito tempo. E o segundo fato de eu não ter entrado ali por causa do dinheiro. E a maioria que entra ali, né, salvo alguns, entram por causa do dinheiro, não por causa do povo. Abrindo o jogo, você. Não, eu te convidei aqui para isso. Então, vamos abrir no jogo. Uma coisa me assustou muito. Quando eu entrei em 2017, que eu fui tomar um café, as pessoas falavam o preço do voto. Aquilo me assustou.
Os próprios vereadores falavam o preço do voto. Preço do voto em que sentido? Se você Se você votar com o executivo, você não, tem. outra, mas pior ainda. Quando o cara dizia assim: se você conseguir juntar determinado X de dinheiro do seu salário no banco durante o ano, você consegue comprar o voto da casa de uma pessoa com R$ 50. Se você levar 100, você consegue de 3 a 4 votos na casa toda. Então E, era mais ou menos assim: você fazer uma poupança visando a próxima eleição para comprar ou X votos. seja, você teria que fazer um investimento na sua carreira de vereador, guardando uma reserva para que no dia da eleição você pudesse ter 500, 600, 700 votos. E ali você estaria realmente. O sistema político hoje nos permite isso, porque você não concorre com 300 pessoas, você concorre com 17. Não, Você consegue com 24, né, que é a grade, que é a chapa. Então você só concorre dentro do seu partido. Você tem que ser melhor dentro daqueles 24. E quando você não tem uma competição justa, que aquele que está ali entrando ali, aquela mulher que está entrando para pedir o voto, ela não tem a mesma condição financeira daquele que está lá em cima, que vai comprar o voto, você torna injusto uma competição. Eu tenho um orgulho em dizer isso, Rogério. Nas minhas 2 campanhas para vereador, eu não gastei mais do que 2.500 do meu bolso. R$ 2.500. Eu não gastei mais do que E isso. por outro lado, E fui vitorioso nas duas. por outro lado, a gente sabe que muitos candidatos gastam Passavam, 80, 90, passavam, tem 100 mil. candidato que passou de 100 mil. Na minha campanha para prefeito, eu gastei o que o partido permitia gastar. O que o partido me deu, não o que permitia. Porque permitia no X, ele me dava metade daquele X. Eu falei, eu faço com que a metade. Mil também eu não boto nenhum tostão. Tipo assim, eu não vou ser desonesto. Não porque. E eu gosto da palavra abrir no jogo. Não Sim. porque eu não tive oportunidade. As mesmas Ah, pessoas, oportunidade, claro que as tive, um monte. mesmas pessoas que ofereceram para candidato X, candidato Y, valores em dinheiro subiu no meu escritório e me ofereceram em troca de estradas rurais e em troca de remédio de farmácia. Eu falei, eu não posso te vender aquilo que não é meu. E fui muito taxativo nisso. Então eu tenho muito orgulho da campanha que foi feita. Muito orgulho. E a gente vai entrar daqui a pouquinho na campanha para prefeito, que foi uma campanha acirradíssima, diga-se de passagem, né? E muito polarizada, é verdade, entre os dois candidatos, mas uma campanha acirrada e eu considero até de um alto nível de debate. Eu acompanhei os 2 debates que teve e de um alto nível de debate. Mas antes de entrar na questão da política para o Sim. executivo, vamos continuar aqui no legislativo, que você falou algo bastante interessante, que é a questão do valor do voto, quanto custa cada voto. Isso serve muito, ô Johnny, de exemplo para aquela pessoa que tem o sonho de ser candidato a vereador e ele acha que ele vai conseguir furar essa bolha sendo candidato a vereador, no sentido de que eu tenho boas ideias, eu tenho bons projetos, eu tenho bons relacionamentos. Alguns caem, né, naquele conto de que eu sou muito conhecido. E isso, infelizmente, né, o eleitor não vota em projeto. O eleitor não vota no que fulano é conhecido. Infelizmente, né? Eu estou generalizando, talvez eu esteja até sendo um pouco duro demais. Mas a grande maioria, e aí eu falo no voto para vereador, que é um voto difícil, Muito difícil. a pessoa não vota no projeto. Eu já me deparei com várias pessoas dizendo o seguinte: Rogério, você é um cara muito conhecido, você é um camarada que tem vários projetos para o esporte, projeto social e não sei o quê, por que você não se candidata? Porque eu não tenho dinheiro e as pessoas não votam em projetos. Então, o que você está falando aqui agora, para mim, é um carimbo naquilo que eu sempre pensei. O voto tem preço e a gente vê lá, tem 500 candidatos a vereadores, mas com capacidade para poder chegar à Câmara, desses 500, você tem 50, talvez. É mais ou menos isso. O que acontece, Rogério? Na verdade, hoje nós precisamos cada vez mais conscientizar a nossa população. O grande problema não está no político desonesto, está no eleitor omisso.
O eleitor que não busca o conhecimento, o eleitor que não busca, ele, tipo assim, chega num determinado momento e fala assim, eu chego lá, eu voto em qualquer um. Não, está na hora do eleitor entender. Quando eu falo de projeto, por exemplo, eu cheguei a ser o segundo mais votado da cidade urbana, da parte urbana, né, na primeira eleição. Mas por quê? Porque eu já executava o projeto. Então eu falo, você não precisa ser um cidadão de bem, ele não precisa ser político para fazer o bem. Eu, por exemplo, eu saí da vida pública, eu continuo exercendo até mais do que eu fazia antes de eu entrar na vida pública, né? Então, assim, a gente precisa de quê, Rogério? Hoje, de conscientizar a nossa população de que tem jeito as coisas, a partir do momento em que as pessoas possam fazer aquele voto da verdade. É lógico, cara, a fome não espera. A pessoa está ali no alto do morro, passando fome, porque precisava. Quando eu falo alto do morro, quero que você entenda Sim, que infelizmente é a infelizmente periferia. a É periferia, periferia, aonde eu sim. mais trabalhei A no maior meu mandato, dificuldade está lá, tá né? lá, eu conheço, eu posso falar isso com conhecimento de causa, mas quando a pessoa chega com aquela cesta básica, infelizmente entrega na casa daquela família. Rapaz, uma coisa tão interessante para mim, eu vou te contar. Nós temos um projeto que chama Família de Nazaré. Ele é de 2008, salvo engano. Esse projeto levava a cesta básica nas casas da família. Quando eu entrei na vida pública, eu me recusei a eu ir. Outras pessoas passaram a ir para entregar. Hoje eu voltei a ir no Claro. projeto, porque eu não estou mais na vida pública. Então, assim, e aí você entende, cara, quando chegava na época de campanha, você não precisava fazer o projeto. A casa da pessoa está atorrada de cestas básicas. Os políticos acham que as pessoas só comem, os candidatos a político, né, a vereador e tal, acham que só comem em época de eleição. E chega na casa de uma família. Ó, vou te dar uma cesta básica, mas eu preciso do seu voto. A pessoa não é culpa dela, não. A culpa é de política pública que não é feita. A culpa é dos poderosos, do executivo, do legislativo, que não cumpre a função que deveria cumprir antes disso acontecer. Então, isso me entristeceu muito na vida pública. E é contra isso que eu briguei. Eu lembro como se fosse hoje, muitas coisas eu cortei, mas gabinete parecia a Copasa e a CEMIG. Os gabinetes, as pessoas iam toda hora lá para pedir para pagar a conta de água e de luz. E lembrando que isso para o político, para aquele vereador Desonesto. que vive disso, É, para ele é um ótimo negócio. sim, e aí eu chegava perto da pessoa, isso aqui eu não posso fazer. Porque não é que eu não tenha condição. Porque se eu falar com você que eu não tenho dinheiro, você vai me chamar de mentiroso, porque eu tenho dinheiro para pagar essa conta. Mas eu não posso fazer. Agora, tem alguma coisa na sua rua que eu possa fazer pelo coletivo? Eu posso te encaminhar por ação social para você fazer lá um atestado que você realmente precisa e as pessoas poderem te ajudar nisso? Eu vou brigar pelo seu direito. Eu estou aqui para brigar pelo seu direito, não para te fazer um favor. Pelo que você está falando da experiência que você teve aí na Câmara no primeiro e no segundo mandato, o que a gente pode falar aqui sem medo de errar é que o político se beneficia muito da ausência do Estado em várias questões. Sim, E ele não quer que o Estado tenha essa presença, porque senão tira exatamente aquilo que o mantém lá. Que é, por exemplo, ele não quer que o sistema de saúde funcione como funciona, funcione como deveria funcionar, porque senão vai acabar aquela história de alguém pedir o exame, sim, de alguém pedir para furar fila, de alguém pedir para poder uma senha, isso vai acabar. Então ele prefere que continue sem funcionar, isso. né? É desse jeito. Pelo menos a ideia que eu estou entendendo é isso. O político prefere que o sistema continue não funcionando como deveria, porque isso o beneficia de alguma forma. O vereador, se ele soubesse a força que ele tem, ele mudava a cidade de Caratinga. Se o vereador soubesse a força que ele tem e não precisava pedir favor, ele não precisava. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou vereador de oposição, fui oposição por 2 mandatos, né? Eu não gostava muito dessa palavra, mas tive que entender que ela era necessária. Sim, oposição é necessária, porque senão Então, tipo assim, vira autocracia, não é nem democracia. Vira gostava muito dessa. autocracia. Quando falava assim, você é da oposição, eu falava assim, não, eu não me considero, não. Considero, mas depois eu falo, não, Não eu sou sou. oposição, acabou. Então, pronto. Aí, Rogério, fui oposição 2 mandatos. No primeiro mandato eu tive algumas parcerias como oposição, no segundo eu não tive quase ninguém.
fui oposição praticamente sozinho contra os meus pares. Exército de um homem só. O exército de um homem só. E eu desafiei na tribuna quem era dos vereadores ali que era mais atendido na área da saúde do que eu. Não tinha. Os secretários todos me atendiam. Não sei se era por medo de um vídeo do Johnny na porta da secretaria ou porque eu não pedia favor, eu cobrava direito. Eu mandava um ofício, falava, você vai fazer ou eu vou ter que procurar outro recurso? E ali, a mulher estava com o exame agarrado. Eu não ia lá pedir para furar a fila. Eu ia lá perguntar em que lugar ela está na fila. Em que lugar ela está na fila? Porque eu quero ver a lista. E já não existia lista, então não tinha como mostrar, então eu tinha que atender ela. Então, na verdade, eu fiz muito isso, eu ganhei muita coisa no Ministério Público em cima disso. Então, assim, eu fui até o extremo, mas graças a Deus me desgastei muito, mas aprendi muito, deixei muitos, mas muitos amigos também. Não posso Bacana. dizer isso, eu deixei muitos amigos, muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas que eu aprendi a gostar, então, né? Bacana, Johnny. Agora, saindo do legislativo, e como você foi chamado aqui para abrir o jogo, né? No final do podcast, a gente vai voltar no legislativo, porque eu quero a sua opinião sincera, e eu nem precisava falar isso, Sim. porque ela vai ser sincera, sobre a atual formação do legislativo em Caratinga. Então, eu vou querer a sua opinião, mas isso vamos deixar para o finalzinho. Agora, vamos falar do desafio do Johnny de ter se candidatado à cadeira de prefeito em Caratinga, depois de ter passado, como você mesmo disse, o mandato inteiro sendo oposição ao prefeito. Foi uma decisão sua? Foi uma decisão de partido? Como é que foi a decisão de ser candidato? Porque eu me lembro até que teve algumas polêmicas de uma disputa interna de partido para que você fosse candidato. Como é que aconteceu isso? Então, Rogério, eu tinha tomado uma decisão, quando eu entrei na política, de fazer 2 mandatos, né? De fazer um e ir para a reeleição no segundo, né? Inclusive o segundo Mas isso foi determinado antes antes, do primeiro mandato. antes do primeiro Não é mandato. como se eu vou ser Não, vereador enquanto eles não, me aguentarem. 5 mandatos, não. 10, Como eu 15. falei lá na Casa de Amparo, na comunidade nossa, nós tínhamos uma decisão de criar alguém que pudesse entrar, que infelizmente não aconteceu, que seria o Veveto, que foi meu assessor durante um tempo, e ele assumiria depois o trabalho lá. É igual você falou, não basta ser só conhecido, né? Não, E o Veveto é uma pessoa que tem um muito trabalho conhecido, sem maravilhoso, dúvida. conhecido, tal, tal, e não conseguiu a cadeira do Legislativo, fato. Então, o que que acontece? Eu tinha tomado essa decisão, e eu tinha um compromisso também com o Veveto nesse sentido. Então, a minha decisão era sair totalmente da vida pública. Eu tinha tomado essa decisão de sair da vida pública totalmente. Uma De decisão sua ou da família? minha. Tá, Minha, junto com a família, sim. de apoiar alguém e não vinha candidato a nada. Um exemplo. E virar sua avô da Cecília mesmo. Vai ficar sua avô da Isso Cecília, pronto, acabou acabou. e tá bom. Viver esse ano sabático que eu vivi, né? Tá certo. E ali naquele momento, eu tomando essa decisão, a gente vai consultar e conversar com as pessoas sobre a decisão. Foi quando eu fui conversar com o deputado Thiago, que é o deputado que eu apoiava. Ele falou que era precipitada na época e conseguiu me convencer a tenta o executivo, pelo menos ser cacifa, ser não sei o quê, aquela história da política. E aí eu falei assim, ele falou assim, eu lembro como fosse hoje isso, da conversa, eu falei assim, ó, eu vou, Não mas vou com o pé na porta. eu não aceito acordo, não. Ele falou assim, mas não, eu não aceito acordo. Eu não aceito dinheiro de fora, eu não aceito dinheiro para bancar minha campanha, nesse sentido que seja ilegal. Tudo que for legal, eu aceito, mas eu não faço nada para dever favor para ninguém. Você me conhece. Eu falei, não, eu sei. E fui, cara. E eu descobri, infelizmente, isso durante a campanha, e foi uma campanha, graças a Deus, muito bonita, cara. Assim, eu me apaixonei em termos pelo contato com o povo. Eu via no último debate, em que eu direcionei realmente a um dos candidatos, que era o Rogério, né? Eu gosto de falar nome, porque Sim. as pessoas, eu sou assim, Não, eu não escondo, assim, eu e não, até porque você eu não não está escondo. falando de forma ofensiva Não, a ninguém. e, Você está. e o Rogério, o Rogério deu um emprego pro meu menino. Rogério gosta muito do meu pai, e ele tivemos uma amizade. Fui levado até o Rogério para a gente poder compor, talvez,
prefeito e vice, Sim. né? E eu falei com ele assim. Agora, era muito falta de caráter da minha parte brigar com o prefeito durante 8 anos, depois me aliar a um grupo que o prefeito está dele. Que o prefeito chegou depois, nesse grupo. Depois. Mas Então, o se que eu aliou. falei pro Rogério, e eu falo com você aqui, eu falei pro Rogério na época, assim, olha, eu vou com você, mas se o doutor Wellington entrar no grupo, eu não vou. Não tenho nada contra pessoal ao doutor Wellington, mas Era politicamente, contra tudo aquilo que você fez durante o mandato. nós dois éramos adversários. Então, isso ficou muito claro para o Rogério. Então, a minha briga, entre aspas, era contra o grupo político. Eu queria tirar o grupo político que estava no poder já há algum tempo. Era a minha grande briga nesse sentido. Não funcionou. Tivemos com o Pedro também, várias vezes, eu e ele conversando. Eu lembro do último debate, eu falei assim, John, pega leve aí que eu vou falar que você queria ser meu vice e você não foi, o Pedro, né? Você é meu amigo, gosto dele. Eu falei assim, Ótima mas eu pessoa. vou contar então que você falou que eu fiquei grande demais para ser seu vice e eu tenho que ser perfeito. Aí foi aquele bastidor, né? Aí ele falou assim, não, mas nós não fomos por quê? Ele se aliou a uma pessoa que era do grupo do Dr. Hélio, que era o Marcos na época, né? Meu amigo também, mas era do grupo do Dr. Hélio, um exemplo. Então eu não queria me aliar a ninguém que pertencia ao grupo da atual administração. Foi quando, naquele momento, eu decidi, ir praticamente sozinho. Foi a decisão que tomei. Fiz uma campanha todos os dias muito simples, mas muito gostoso os abraços, muito gostoso o carinho. Muito sincero, né? Aí eu olhava, quando eu abraçava, Rogério, eu tive 2.000 e, não sei, 200, sei lá quantos votos, 2.000 e pouquinho votos. Pessoas que votaram em mim sabendo que eu ia perder. Mas votaram em mim sabendo que eu ia perder. Isso não tem E esse preço. termo que você usou aí agora, olhando para o ano que você teve, esse último ano agora, não sei se perdeu não, hein? Eu acho que você ganhou. Mas vamos lá, vamos continuar aí na Mas é questão tipo assim, dos aí bastidores. quando eu abraçava aquelas meninas na rua, ela falava assim, aqueles senhores, aquelas senhoras, e eles falavam assim, olha, eu lembro de um caso que eu estava subindo o Morro da Antena, o Morro Doutor Eduardo, numa rua que não estava asfaltada, e uma senhora me chamou dentro da casa dele, mas o senhor, eu sou com a cara fechada, Rogério. E eu falei assim, esse cara vai falar dessa rua que tá toda bagunçada, que não sei o que que tem. Que cara sentou, contou minha história. Ele falou quem era o Johnny. Ele falou coisas que Nem o John lembrava mais. você tá entendendo? E Sei como é que é. aquilo para mim não teve Dois preço. mil e alguma coisa de voto. Como você disse, É, são 2.000 votos é, sinceros, né? sim, sim. Não teve Não, nenhuma troca, não teve nenhuma. e aí eu vou mais longe. Naquele último debate, não sei se você recorda, você viu os debates Eu todos, vi, acompanhei. e eu fui muito bem Incisivo. no debate. Eu lembro de uma pergunta da Grazia, que ela falava assim, Johnny, você trocou uma eleição, ganha de vereador? Porque se 2.000 pessoas votarem em mim sabendo que eu ia perder, votarem em mim para vereador, Vereador, sim. nem que seja 50%. 1.000. Vamos dar 1.000. Tá bom. É, Então ela falou assim, o que te fez isso? Eu falei assim, não querer construir uma carreira. me Eu lembro posso disso. até voltar, mas eu não quero construir uma carreira política, eu quero dar espaço para outras pessoas. E naquele dia, eu lembro no debate, eu fui muito sincero dizendo assim, vocês podem votar em qualquer um que está aqui, mas não votem em Rogério. Eu falei o nome, Rogério Soares. Não por causa dele, que é uma pessoa maravilhosa, volto a repetir, é uma pessoa maravilhosa. Hoje eu vejo que ele se aliou e eu acho que talvez ele tenha um outro pensamento hoje. E talvez ele tenha se arrependido até É, disso. ele se aliou errado. Um exemplo, que no meu entender, tá, Rogério? Aí eu falei, não precisa votar em mim. Eu lembro disso, não precisa votar em mim. Vocês podem votar em qualquer um desses aqui que tiver coragem de vir no debate. Porque o Rogério iria no debate. O grupo dele que não Foi deixou. desaconselhado aí. O grupo dele que não deixou, porque o Rogério ia no Ele debate. foi E ele desaconselhado aí. tinha condição o suficiente de debater. Ele tinha. Talvez ele até entenda hoje É, isso, inclusive, é, né? Foi até bom você dar essa deixa, esse gancho, que o Rogério está convidado a é. poder vir aqui para Maravilhoso, poder né? contar também a sua impressão sobre essa questão política, a experiência de ter sido candidato, né? Que perdeu por uma questão mínima de Sim. votos ali e tudo Não, mais. Agora, ele também está convidado para poder vir aqui no podcast para a gente poder falar sobre isso. Agora você falou que não queria fazer uma carreira, né? Queria dar espaço para outras pessoas. Agora, quando você assumiu essa postura no debate,
e disse, inclusive, não vote no Rogério, vote em qualquer um outro que está aqui, você talvez pudesse estar imaginando que estaria ajudando o candidato que foi eleito? Na verdade, eu estava entregando a minha campanha naquela fala. Eu entreguei minha campanha naquela fala. O que eu mais encontrei foi pessoas depois da eleição me abraçando e dizendo: eu fiz o que você pediu naquele debate. Eu deixei de votar. Então, isso foi muito gostoso de você entender. Não tenho nada contra os escândalos o que aconteceu nesse início de mandato. Nesse primeiro ano do O governo. Giovanni, para mim, é uma pessoa do bem. Eu falo sempre assim: torça para aquele que ganhou, porque você está no mesmo barco. Porque se ele afundar, você afunda junto. O cara fala assim: eu estou torcendo para dar errado. Burro. Né? Nós precisamos torcer para dar certo. Então, o Giovanni, eu torço para que ele dê certo, que ele possa. Está fazendo, no meu entendimento, poucas coisas que eu acompanho, que eu me afastei um pouco da política, mas pouca coisa que eu acompanhei, eu tenho visto que ele tem feito um trabalho sério, que ele pegou uma crise e está conseguindo sair dela. Eu não sei se a aliança que ele fez passada vai conseguir. O começo do governo foi muito tumultuado, né? Desastroso. Vamos ser sinceros, desastroso. Mas é o quê? É a famosa dívida de apoio. De apoio que tem que ter. E que eu não quis ter dívida. Então, talvez seja isso o grande erro. Então você não queria ser prefeito. Não, eu queria ser prefeito livre. Totalmente livre. O que no sistema eleitoral de hoje é praticamente impossível. Impossível, praticamente. Ninguém vai conseguir ser prefeito ali livre. dentro e eu digo para você que é impossível. É praticamente impossível. Né? Não é impossível para Deus. Porque se Deus levantar um homem, acabou. Okay. Ninguém derruba. Né? Mas, infelizmente, no sistema é impossível. Então, quando eu falei isso no debate, voltando ao debate que eu falei, não precisam votar em mim, mas votem em qualquer um que está aqui. Naquele momento, eu imaginava, lógico, o Júlio era um recém-chegado, porém. Para mim, uma grata surpresa. Uma grata surpresa, um cara muito fenomenal. Eloquente, inteligente. Fenomenal, né? É uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa do bem. O Pedro, eu vejo que a cidade também estaria em uma boas mãos, é uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. Né? E o Giovanni já tinha uma experiência. Então, só que quem vota em mim, quem teria condição de votar no Johnny, geralmente é eleitor do Giovanni. Eu tiro mais votos, porque eu chamado à oposição, eu não levava voto para o Rogério. Porque quem votava em mim é quem não estava satisfeito com o governo. Sim. Quem iria votar em você, quem já não iria votar no Rogério mesmo. Pronto. Então eu levava um voto para o Pedro, para o Júlio ou para o outro. Então, era fato isso. Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Assim, eu falei no último vídeo que eu gravei. Eu já sou um vitorioso. Indiferente do lugar que fiquei. Fiquei em último, mas eu me entendia que eu já era um vitorioso. Naquele momento, do último debate, eu entendi que eu ganhei a eleição da minha vida. Eu estava feliz naquele momento. Porque, volto a falar, a sua intenção não era fazer uma carreira né, como político, de ficar lá a vida inteira como político. Só que quando a pessoa entra na política, mesmo que ele saia da política, a política não sai dele. Né? É um negócio complicado. Porque assim, a pessoa sempre vai olhar para o Johnny como um cara que foi vereador durante 2 mandatos, que foi combativo, né? O cara que foi candidato e deu uma sacudida muito grande na campanha para prefeito, sem verba, sem apoio de grandes empresários, mas é o camarada que incomodou muito e incomodou pelo que falava e ainda fala. Você falou que saiu da política, está tendo um ano sabático, né? A gente vê lá nos stories, né, brincando com a netinha, né, sempre se divertindo com a netinha e tudo mais, e eu fico muito à vontade para poder falar que ser avô é bom demais na conta, e eu tenho certeza, eu sei que você está passando, né, um ano maravilhoso. Agora, o Johnny provavelmente tem convites para poder voltar à política, ou como candidato a vereador, ou assumir alguma secretaria, não sei se já aconteceu esse tipo de convite, que poucas pessoas conhecem tanto do social como o Johnny conhece. Poucas pessoas conhecem. Eu, né, costumo dizer o seguinte: fico à vontade para poder falar do Johnny, porque eu conheço o Johnny há mais ou menos uns 45 anos. Né? Nós nos conhecemos com 7, 8 anos de idade na Rua da Piedade. Sim. Então, eu conheço o Johnny, eu estou com 52, ele é mais jovem que eu, mas eu conheço o Johnny aí há muito tempo. Sei do trabalho social que ele faz.
poucas pessoas têm uma capacidade de fazer um trabalho social como o Johnny faz. Já surgiu algum convite? Se surgisse, o Johnny estaria apto a aceitar esses convites para poder voltar, mesmo que num cargo de confiança? Você já me disse em off agora há pouco que tem reuniões e políticas aí para acontecer de convite de candidatos, de deputados e tudo mais. O Johnny saiu da política, né? O Johnny agora é só o vovô da Cecília. Mas tem alguém querendo tirar o vovô da Cecília e levar ele de volta para a política? Rogério, é engraçado isso, né? Como é precioso o trabalho, né? Falar da pessoa em situação de rua, jogar a culpa na pessoa em situação de rua, para quem tem uma casa para dormir, É muito fácil. uma cama para deitar, E uma comida uma para comida, poder um se prato cheio de comida alimentar. é muito fácil. Difícil é falar de um político que é idolatrado, que é colocado como ídolo, que é colocado como isso, como aquilo, outro. É esse que é o culpado. Aquele político que muita gente idolatra, que muita gente coloca como ídolo, que muita gente faz isso, é esse que é culpado que a pessoa está deitada na rua. É ele que é culpado quando ele tem essas verbas, as mordomias, tudo, ele é culpado. Então, eu entendo o social hoje como humanizado. Né? Não, você fala assim, é fácil resolver o problema da situação de rua de Caatinga? Não, mas é possível. Dentro do meu plano de governo, na época, eu conseguiria resolver. Eu tenho certeza que a gente conseguiria resolver. Por que que a gente conseguiria resolver? Porque precisa de uma engrenagem, e a engrenagem precisa funcionar. Nem todo mundo que está na rua é vagabundo, é pilantra, é A safado, minoria. é A a minoria. minoria. A minoria. Então, mas todo mundo que está na rua é filho do mesmo Deus que criou a cada um de nós. Então a gente precisa entender isso e passar o quê? Dar responsabilidade a quem tem responsabilidade. Se a responsabilidade é do judiciário, que ele cumpra. Se a responsabilidade da polícia militar, que ela cumpra. Se a responsabilidade é do executivo, que ela cumpra. Se a responsabilidade é do legislativo de criar lei, que ele cumpra. Se a responsabilidade é da Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela faça a parte dela bem feita. Então, eu recebi proposta, pra você ter uma ideia, até de fundar jornal. Até de fundar um jornal, pra você ter uma. Eu sou fundador do jornal O Carmelo, não sei se de Sim. 2002. Fundei ele na época de 2002, um jornal informativo de religiosidade. Então, até essa proposta a gente recebeu. Recebi muita procura no início do mandato. Tive o Giovanni me ligou, inclusive, no início do mandato, um telefonema, a gente conversou um pouco no telefone. O Giovanni esteve comigo no meu escritório no início do mandato, se eu não me engano, junto. Não, sozinho. Eu tinha fechado a loja, ele chegou na porta, me ligou, voltei lá, abri, fui para o escritório com ele conversar, falei com ele que eu estava à disposição para ajudar naquilo que fosse preciso, mas que naquele momento ali, não tinha de um governo conturbado, com muita coisa que eu não concordava, não tinha como eu fazer nada e estar junto com nada. E sem falar que ele tinha os compromissos que ele assumiu Pronto, ao longo da campanha. então eu não teria como resolver nada. E recebi várias outras propostas. Recente, também, igual eu falei com você, o Paulo Abiac agora, o assessor dele, já mandou mensagem desde o ano passado, tem uma reunião, que é uma reunião pré-agendada comigo também, para construir alguma coisa na região de Caratinga. É, né, visto que a gente tem esse contato na região. Então, assim, mas eu tô muito feliz, cara, do jeito que eu tô. Tipo assim, é, a minha esposa fala muito isso, que eu sou muito incomodado com as coisas erradas. Isso acaba me prejudicando, porque eu quero tomar, Te tirando da sua zona de conforto lá, sim, que do é meu rolar no sofá. tapete. De pular na piscina, rolar no tapete, comer carne assada e fazer a minha parte. Eu falo assim, esse ano que passou, foi o ano que eu mais. Durante todo o meu mandato, uma coisa que eu nunca abandonei foi a questão da casa de amparo da comunidade, da nossa comunidade. Então, eu estive na região toda pregando retiro, isso, aquilo, outro. E esse ano foi um ano também muito disso. Mas o que mais me atrai hoje, o que mais me incomoda hoje, é ver que eu fiz bastante na minha vida pública, mas faltou. Faltou algo que precisava ser feito, faltou algo ainda de que a gente consegue hoje tentar falar com as pessoas, mas faltou. Porque, cara, Caratinga
tem tudo para ser a melhor cidade para se viver. Eu concordo muito com você nessa questão do que faltou você me conhece há algum tempo também, do mesmo tempo que eu te conheço, sabe do quanto eu gostaria de ver Caratinga com um projeto esportivo Nó, bacana, com a política esportiva funcionando, e infelizmente já há vários mandatos a gente tem em Caratinga um pensamento de que política esportiva é dar bola, troféu, jogo camisa, e não se constrói nada sólido como é política esportiva, que tem tudo a ver com social. Então isso me machuca muito, me maltrata muito, e esse é um dos motivos pelo qual eu fiz parte do grupo do Rogério, sim, sim. né, que me levou a fazer parte, quando ele esteve lá na rádio, sentou comigo e me apresentou uma ideia e me garantiu principalmente liberdade para poder colocar essas ideias em prática caso ele fosse vitorioso. Então, assim, eu fiquei muito feliz e o que me tocou foi isso. Eu nunca tinha feito parte de um grupo político nenhum, né? Mas essa ideia de fazer algo para alguém me tocou. Então, isso que faltou pode fazer com que o Johnny volte à política? Rogério, a gente precisa cortar as vaidades, cara. Político é empregado do povo. Político é empregado do povo. E eu tenho que entender o seguinte: eu me realizei na minha vida. Agora eu preciso doar para alguém aquilo que eu já estou realizado. Eu preciso doar para alguém. Então, quando você fala do grupo do Rogério, cara, um tanto de amigo meu que estava lá dentro, tanto de gente que falava assim: esse cara é bom, se esse cara fosse. Tivesse aqui, tipo assim, isso foi muito gostoso. Então, quando eu falo isso, o que me atrai hoje na vida pública são os homens bons, são as pessoas de bem, são as mulheres de bem, são as pessoas que não vão dizer para o outro que se você não fazer isso, vai acabar isso na saúde, se você não votar nele, vai acabar aquilo na saúde. São pessoas que chegam e falam assim: não, eu preciso fazer isso para você, não porque é um favor, mas porque é um direito seu. Então, assim, eu hoje, eu entendo. No meu pensamento, eu entendo que tem muita coisa ainda para ser feito. Quando eu saí, eu virei e falei assim: eu sou muito dócil à vontade de Deus. E sou muito incomodado com as coisas, entendeu? Sou muito incomodado. Tenho recebido várias propostas, analisando. Vivi esse ano sabático. Decidi agora que esse ano eu vou ver o que Deus pretende, o que quer da minha vida. Estou aí, né? Deus abençoando, vamos ver. Bacana, Johnny, para a gente poder encerrar o nosso podcast, que está com o tempo estourado. O bate-papo foi tão bom que já se foi 1 hora de conversa, mas você não vai sair daqui sem a sua opinião sobre a atual formação do Legislativo de Caratinga. Só repassando aqui os vereadores, vou botar na tela aí, ó. Ricardo Angola, João Catita, Ebinho, Pedrinho da Cachaça, Dete, José Cordeiro, Elzo Martins, Rômulo Guzmão, Careca Simines, Elinha da Saúde, Carlindo Dodon Lara, Neuza da Oncologia, Jéssica Silveira, Altair Nego, Cleidinho, Juarez da Farmácia e Silvio da Cachaça. São os 17 vereadores que estão hoje em Caratinga. Não vou te pedir para poder avaliar individualmente cada um, mas essa formação da nossa Câmara, como é que você vê essa formação da Câmara Municipal de Caratinga hoje, com toda a sinceridade que eu sei que você tem? Ô, Rogério, eu costumo falar assim: a gente conhece um homem quando ele é acuado e ele consegue, dentro daquele momento que ele é acuado por um determinado problema, ele consegue dar o grito dele mesmo naquele sistema que ele está sendo acuado. Ou seja, ele tem opinião própria. Eu não posso deixar que a minha opinião ela se desfaça por favores políticos. Eu não posso. Eu não posso ter uma opinião porque eu fui prejudicado em determinado momento, aí eu comecei a bater. Aí eu comecei a bater porque me prejudicaram assim. Ah, me deram um negócio, eu parei de bater. Não, vou te falar, volto a repetir. Eu fui um dos únicos vereadores, não vou falar, que nunca aceitou nada. Me ofereceram cargos lá dentro da prefeitura, me ofereceram mil e uma coisa. Eu nunca aceitei nada. Nem um parente seu trabalhou lá, né? Nenhum parente meu trabalhou na prefeitura, não tive nenhum carro contratado pela prefeitura, então eu era livre para fazer essa tribuna. Aí a gente estende o quê? É fácil analisar o legislativo. Qual a relevância de projetos realizados no ano de passado? Qual projeto que estourou na cidade, que não seja projeto que o Johnny deixou para trás?
Johnny deixou projetos, por exemplo, o Arley Lucas, que era contra o engasgo, o primeiro socorro dentro de uma escola, relevância. Johnny deixou projetos, tipo primeiro fogos de artifício na cidade, projetos que o Johnny deixou que foram reprovados por política e foram aprovados agora por política do mesmo jeito. Mas qual o projeto mais relevante? Cita um para mim, você que está na imprensa. Eu confesso para você que eu, inclusive, estou aguardando o projeto de criação da Secretaria de Esportes, que foi prometido ao longo da campanha. Estava dentro do meu plano de governo. Quando eu falo isso, Rogério, E até o momento não foi então colocado. vou te falar, porque quando eu falo isso, porque o meu plano de governo, se você pegar ele não é Ctrl-C, Ctrl-V. É o que eu vivi 8 anos. Eu diagnostiquei todos os problemas que Caratinga tem em todas as secretarias. Eu conheço todos os problemas de Caratinga em todas as secretarias. Em todas. Não porque eu ouvi falar, porque eu vi de perto. Eu sei aonde está todos os problemas. Então, quando eu te pergunto isso, a minha resposta é uma pergunta para você. Se não tem nada de relevante, como avaliar? Difícil. Cara, eu sabia que seria um podcast bacana, me surpreendeu até por ter sido ainda melhor do que eu imaginava. Eu já sabia que você não iria fugir de pergunta nenhuma, pela característica que você sempre teve como pessoa, né? Te agradeço por ter aceitado esse convite. Sei que você foi convidado para outras entrevistas e podcasts e a dona Poliana não deixou você aceitar. A Cecília tomou todo o seu tempo, que eu sei, e você não aceitou. Mas, então, meu muito obrigado à Poliana, muito obrigado à Cecília por ter liberado o vovô para estar aqui com a gente, bater esse papo muito bacana. Johnny, obrigado, dá um abraço lá no Jesus Português, na Dona Catarina, na família toda, tá bom? Rogério, eu que agradeço, muito orgulhoso, cara, muito orgulhoso de te ver nesse nível, te Obrigado. ver, né? Para quem via o Rogério, nós dois, né? Luca, né? Luca, né? Muito orgulhoso, parabéns Obrigado. por tudo. E, cara, eu torço pro seu sucesso e torço por uma Caratinga melhor para todo mundo. Eu sou filho de Caratinga autêntico, nascido e criado aqui, amo essa cidade e hoje torço pro Giovanni, pro governo dele. Se fosse o doutor Hector, eu torceria para ele também, estando fora da política, porque eu preciso torcer para dar certo. A gente tem que tirar essa vaidade de que tem que dar errado para que eu apareça. Não, tem que dar certo para que todos ganhem. Bacana. Abrindo o jogo com um cara que realmente abre o jogo e abriu o jogo aqui pra gente, e sem dúvida nenhuma tem muitas histórias para 10 podcasts, eu não tenho a menor dúvida disso. E, como eu falei, aqui o espaço está sempre aberto para que a gente possa falar de tudo, de psicologia, de saúde, de esporte, de entretenimento e de política também, é claro, né? Então o espaço está sempre aberto aqui. Agradeço a você pela audiência. Manda lá, compartilhe com os amigos do nosso Abrindo o Jogo. E semana que vem, vamos bater um papo aqui com o Edson Simões, que faz um trabalho super relevante na cidade, está em todos os lugares, parece que o cara é 10, está em todos os lugares, para poder bater um papo com ele também sobre esse novo formato de reportagem, que ele quase que foi um pioneiro aqui na cidade, chegando junto em todos os lugares. Velório, aniversário, batizado, tá lá o Edson Simões, e a gente vai bater um papo com ele aqui na semana que vem. Valeu!